Boa noite a cada um de vocês aqui presente para mais um encontro do Ciclo Aberto WhatsApp. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cá estamos nós, Ciclo Aberto WhatsApp, que é uma iniciativa, é um projeto de extensão que nasceu como um desdobramento de uma disciplina oferecida na pós-graduação, intitulada Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos, a ESAP. Meu nome é Eduardo Coutinho, sou professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, sendo um projeto de extensão voluntária, devidamente registrado no SENEX, que é o Centro de Extensão da Escola de Engenharia, vinculado à PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão. Então, a UFMG, nós, DESA, contamos com algumas instituições parceiras, destacando a GDS e a Catalisa, que são duas ONGs, duas organizações não governamentais, e eu vou falar um pouquinho mais sobre elas logo mais adiante. O propósito, nosso propósito. O Ciclo Aberto WhatsApp propõe-se como uma série de encontros abertos à sociedade em geral, como um espaço para abordar e difundir a temática da ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a diferentes contextos, em cenários cada vez mais incertos e complexos. Como que a gente busca atender o nosso propósito? Por meio de apresentação e discussão de casos práticos e publicações selecionadas. Então, temos encontros mensais. A cada mês, convidamos pessoas profissionais, seja da academia, seja de empresas públicas e privadas, seja de organizações não governamentais, que trazem, partilham um pouco da sua experiência. A equipe responsável por esse projeto, Fábio Bianchetti, parceiro, professor do Cefet Minas, Jomara Nogueira, do Departamento de Gestão Ambiental, DGA, da UFMG, também Lindomar Gonçalves, professor da Unifeia Federal de Itajubá, Marcelo Cardoso, colega nosso, professor aqui na UFMG, do Departamento de Engenharia Química. Contamos com a participação e envolvimento de alunas e alunos, tanto da graduação e principalmente da pós-graduação. Então, falando um pouco, né, sobre as instituições parceiras, a GDS, Associação Global para Desenvolvimento Sustentado, embasada na região metropolitana de São Paulo, com forte atuação em recursos hídricos, né, naquela região de abrangência ali da bacia hidrográfica do Tietê. E Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, é uma organização da sociedade civil de interesse público que vai completar em breve 20 anos de existência, com atuação também, assim como a GDS, em projetos socioambientais e atuação em recursos hídricos. Então, eu, Eduardo Coutinho, como coordenador na coordenação desse projeto. Vale resgatar que no encontro do mês passado, ocorrido em 16 de março, pudemos abordar o tema pegada ecológica e percepção ambiental. Havíamos contado inicialmente com a presença do professor Genebaldo Dias, autor de diversos livros na área ambiental, mas ele teve realmente um problema de mal-estar, de saúde, momentos antes do início do nosso evento. Ele precisou ser hospitalizado, razão pela qual nós, né, a Jomara Nogueira, do DGA UFMG, como comentarista, e eu no papel de moderação, pudemos desenvolver com muita propriedade, felizmente, a temática da pegada ecológica como um índice, né, muito importante de mensuração da sustentabilidade e abordar a crise geral de percepção ambiental que, infelizmente, existe na nossa sociedade. Evidentemente, o professor Genebaldo está bem recuperado, já foi contatado, certamente vai poder participar da programação do Ciclo Aberto WhatsApp para o ano de 2023. Aproveitamos, como sempre, né, nesse breve momento de abertura do encontro, para já anunciar por antecipação o encontro do próximo mês, que vai ocorrer na noite de 18 de maio, com esse tema em destaque: inovação em biocombustíveis líquidos. Então, vamos contar como convidados Paulo Renato dos Santos, pesquisador. Ele coordena um grupo de pesquisa bastante atuante no Instituto Senai de Inovação em Biomassa,
Esse Instituto Senai de Inovação em Biomassa é sediado no estado do Mato Grosso do Sul, vai partilhar aí toda a sua experiência com essa questão dos biocombustíveis líquidos. E vamos contar também como convidada, como comentarista, a Clara Mendoza, que é da Lappeenranta University. É uma universidade da Finlândia, né? Com o qual a gente mantém contato, principalmente por meio do colega, parceiro nosso, o professor Marcelo Cardoso, aqui do programa de pós-graduação, muitas parcerias com a Universidade Finlandesa. Então, é um tema bastante convidativo, bastante instigante. Finalmente, a gente destaca, conforme amplamente divulgado, não é? O tema e os convidados para esse nosso encontro de 20 de abril, com o tema A Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do São Francisco. Contamos com a presença do Maciel Oliveira como convidado, palestrante. Maciel Oliveira, muito bem-vindo, agradecemos sua presença na atual gestão do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, ocupa essa importante função de grande responsabilidade, que é a presidência. Igualmente convidada, não é uma alegria contar com a participação da Rúbia Mansur pela agência Peixe Vivo, uma dupla realmente assim muito bem afinada para a gente poder apresentar e discutir a temática recursos hídricos, né, destacando a importância nacional da bacia do São Francisco. Aproveito nesse momento de abertura para fazer um anúncio, né, do 4º simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que vai ocorrer dos dias 14 a 16 de setembro de 2022, sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na modalidade híbrida, que é realizado, organizado tanto pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, como pelo FIEMP, que é o Fórum de Instituições de Ensino e Pesquisa que atuam na região territorial de abrangência da Bacia do São Francisco. Evidentemente, nosso palestrante Maciel e também Rúbia vão ficar à vontade para falar mais, né, sobre a importância de um evento de caráter nacional como esse que está sendo organizado. Basicamente, a dinâmica do nosso encontro, principalmente para quem está vindo pela primeira vez, estamos nesse breve momento aqui de abertura, de boas-vindas e saudações. Então, vamos, dentro de instantes, passar a palavra para o nosso convidado, o Maciel Oliveira, como palestrante, que vai dispor aí de um tempo de 30 a 40 minutos no máximo, com flexibilidade, para desenvolver a palestra. Na sequência, vou passar a palavra para a Rúbia Mansur, como comentarista, para tecer alguns comentários. Rúbia também vai ficar à vontade para fazer uma breve autoapresentação, falar um pouquinho sobre a agência Peixe Vivo. E no segundo momento do encontro, a gente deixa de fazer a gravação, a gente interrompe a gravação, um segundo momento bastante importante, que é dedicado à participação ampla do público, né? Com contribuições, com perguntas, com questões, e ao final eu procuro fazer uma breve síntese e um fechamento. Para finalizar esse momento de abertura, eu venho sempre trabalhando já há muitos anos com esse símbolo do infinito, que na verdade é uma letra do alfabeto grego, que é um convite, não é, para plena atenção, para concentração. Nós, como seres humanos, temos a tendência de divagar nos nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro e vice-versa, não é? E a ideia é exercitarmos a concentração, a interesse, a qualidade de presença para desfrutar de um evento como esse, em modalidade remota. Então, eu finalizo nesse momento a gravação, eu finalizo também nesse momento o compartilhamento da tela, dando as boas-vindas, e novamente agradeço muito a presença do Maciel Oliveira, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, e da Rúbia Mansur, pela agência Peixe Vivo. O microfone e a palavra está com você, Maciel, fique à vontade. Olá, muito boa noite, professor Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Quero saudar a nossa querida Rúbia Mansur, que é a nossa gerente de integração da agência Peixe Vivo, é o nosso braço executivo do Comitê de São Francisco. Vou falar
mais um pouco, e também saudar a todos que estão nos acompanhando aqui nessa noite emblemática, tão importante. Falar da gestão de recursos hídricos na Bacia de São Francisco, é importante fazer uma contextualização também do que é a bacia. Eu optei por não me centralizar numa apresentação física e falar para poder falar um pouco de diversos assuntos relacionados à gestão da bacia e também um pouco mais da experiência do comitê no longo desses anos. Então, eu sou Marcelo Oliveira, atualmente presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, fui eleito agora em setembro pela plenária do comitê, nós tivemos uma plenária eleitoral, todo o procedimento, logo no meio de uma pandemia, mas conseguimos fazer. A Bacia do São Francisco é essa imensidão, não é mais que um país inteiro, mais que todo o território da França, são 640 mil quilômetros quadrados, 6 estados e o Distrito Federal, 505 municípios. E nós temos uma diversidade nessa bacia completamente diferente. Nós temos vários biomas, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, nós temos os diversos usos na Bacia de São Francisco, os usos mais, assim, a hidrelétrica, que nós temos várias na Bacia de São Francisco, para a geração de energia. Nós temos a irrigação, que é fortíssima na Bacia de São Francisco. Vale salientar que o nosso plano de recursos hídricos levantou que quase mais de 80% do uso da água de São Francisco é para a irrigação. Isso é um dado extremamente importante, que tem muitas regiões e polos específicos de grandes irrigações, inclusive para commodities internacionais. Então, nós temos a indústria, nós temos a mineração, nós temos a pesca, nós temos o ecossistema, o meio ambiente, que é o usuário. E muitas vezes a gente esquece que o usuário do rio é também o meio ambiente, é o ecossistema. E poucos o defendem. E muitas vezes o próprio comitê, em diversas situações, precisa defender, porque cada interesse está ali defendendo a vazão para irrigação, para geração de energia, para abastecimento humano, para diversos, mas ninguém lembra dos peixes, ninguém lembra do biota, ninguém lembra do ecossistema aquático que esse rio tão importante traz para todos nós, e também uma variedade de cultura, que é um rio que apaixona todo mundo. É um rio que tem um apelido carinhoso, Velho Chico. Então, quem trabalha com esse rio, quem convive, quem conhece, que banha-se as águas do São Francisco, apaixona-se. Então, é muito importante e é uma responsabilidade muito grande fazer a gestão dos recursos hídricos de uma bacia como essa. E é importante aproveitar a audiência e a participação aqui para falar um pouco dessa gestão. Essa gestão que veio principalmente quando a Lei 9433 de 97, que é o nosso marco hídrico, e nós não podemos abrir mão de dizer que o marco hídrico do Brasil é a Lei 9433. É a lei que torna a água um bem de domínio público. É a lei que diz que a água é um bem limitado. Que diz que essa lei que diz que nós temos que priorizar essa água, que ela é dotada de valor econômico, apesar de ser de domínio público, para que seja dado um real valor a esse bem tão precioso. Aí ela passou a ser chamada, muitas vezes, ao invés de água, a ser considerado um recurso hídrico, principalmente por conta do valor econômico da água. E isso é muito importante. Mas lá no final vou falar um pouco do que querem mudar nessa legislação. Então, essa legislação fez com que o poder do Estado
fosse descentralizado e fosse dado poderes para um parlamento, que é um comitê de Impressão que travou, não é? Realmente a transmissão do Maciel. A gente aguarda, eu acho que isso pode ocorrer em qualquer situação, algo bastante comum nos eventos remotos. Eu não sei se ele caiu da conexão, a gente aguarda ele retornar. Eduardo, eu até mandei uma mensagem para ele aqui agora, informando, tá? Para ele sair e entrar novamente, fazer essa Excelente, tentativa. Rúbia, muito agradecido. Sim, a gente aguarda. Ele falou que a internet reconectou lá, que já já ele entra. Perfeito. É o tipo de coisa que ocorre de imprevisto mesmo. É o mundo online, né? Sim, sim, Maciel já está reingressando. Ok, Maciel, fique tranquilo, é o tipo de situação que ocorre naturalmente. Pode retomar a tua explanação. Fique à vontade. Desculpe, realmente, para mim estava normal, mas para vocês caíram. Então, para continuar falando do que um comitê de bacia, ele é formado pela sociedade civil, pelos usuários de água de diversos setores, de diversos usos, e pelo poder público, municipal, estadual ou federal. Então, o comitê, ele realmente é um parlamento. Ele deve defender os interesses da bacia hidrográfica. Então, foi tirado o poder centralizador do Estado brasileiro para que esse parlamento pudesse decidir sobre a gestão da bacia hidrográfica e não dividir, tornando-se também pensando em bacia, como a natureza, como o meio ambiente sempre o fez, e não dividindo por estado, por cada um, por distritos, por município, mas por bacia hidrográfica. Então, isso tornou-se possível fazer diversas ações, a sociedade começou a poder a ter mais voz e vez, principalmente nessa questão dos recursos hídricos e na área ambiental, porque tem que ter a atuação dos recursos hídricos com a área ambiental para que haja uma conexão muito grande. Então, o Comitê de São Francisco ele foi criado no dia 5 de junho de 2001, por decreto do presidente da República, e ele foi instalado no decorrer e teve sua primeira reunião plenária em São Roque de Minas, que foi na nascente do São Francisco, e a segunda plenária em Penedo, na cidade, inclusive, onde eu estou, Penedo, Alagoas. Nessa plenária, nós tivemos, por exemplo, 2 ministros de Estado, um vice-presidente da República e 4 governadores. E foi extremamente importante para que, na instalação deste comitê, a sociedade e o poder público entendesse o real valor desse ente, desse parlamento. E isso é que nós busquemos sempre, a gente sempre está buscando essa articulação
institucional muito forte que precisa acontecer. E a gente sempre precisa que um estado converse com o outro da bacia, porque muitas vezes estão planejando coisas para o São Francisco e não sabe se tem água, não sabe como é que estão as condições. Então, um precisa conversar com o outro. E o comitê tem esse papel de colocar o povo na mesa e dizer, vocês precisam conversar. Então, nós fundamos esse comitê, eu estava lá, eu tinha 18 anos, fazia parte da mobilização, e depois nós tivemos todo um processo para que o comitê pudesse ser reconhecido, que ele pudesse ter essa grande defesa. Tivemos um grande debate com relação à época da transposição de São Francisco. O Comitê de São Francisco foi muito forte nessa discussão, porque o projeto não estava sendo apresentado para um debate, para um diálogo, mas sim uma imposição. E ele não foi colocado no comitê para aprovação, inclusive, do comitê, foi para o Conselho Nacional, que não deveria ser, porque o Conselho Nacional era... Depois, se o comitê negasse, poderiam recorrer ao Conselho Nacional. É o órgão de recurso. Mas o comitê deveria apreciar. Como não apresentaram, nós apreciamos. E nós, à época, questionamos muito a metodologia do projeto, a tecnologia que estava muito ultrapassada. Vários pesquisadores, à época, sempre as universidades sempre foram parceiras do comitê. Sempre o Comitê de São Francisco trabalhou muito fortemente com pesquisadores, com universidades. Porque, como eu falei, como muitas vezes nos confundem como sociedade civil, como ONG, acha que a gente não tem conhecimento algum. Então, a gente precisa não só falar, mas a gente precisa provar. Então, a gente precisa do conhecimento acadêmico, científico, para mostrarmos... Tem alguém aqui falando alguma coisa. Para mostrarmos como é esse poder da sociedade, da população, dos usuários e dos entes públicos. Então, o comitê andou, teve muita essa discussão. Foi determinado momento, a transposição começou a iniciar. E o comitê, aí foi quando o comitê disse, não dá para pensar só numa pauta, digamos que nós chamamos pauta negativa, vamos pensar numa pauta positiva, e não adianta o comitê ser só sonhador. O comitê precisa sonhar e precisa executar. Foi quando, em 2010, nós aprovamos a cobrança pelo uso de recursos hídricos, que está previsto na lei. O comitê aprovou a cobrança, foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós selecionamos no edital nacional a Agência Peixe Vivo como a nossa entidade delegatária com funções de agência, porque no Brasil não existe agência pública, e nós, inclusive, defendemos que não haja, porque senão vai ser mais uma agência pública com cabides de emprego, com indicações políticas partidárias, e não vão pensar tecnicamente, não vão pensar em metas, no plano de recursos hídricos, e sim numa coisa de governo e não de Estado, que é o precisa ser. Então, o comitê aprovou a cobrança, selecionamos a Agência Peixe Vivo, pensamos no primeiro momento, começou a ter os primeiros recursos. Aí todo mundo, vamos gastar. Aí colocamos um freio de arrumação e falamos, não é porque temos o recurso que nós vamos gastar o recurso de qualquer jeito. Então, vamos primeiro olhar o nosso plano de recursos hídricos. O que é que o nosso plano de recursos hídricos da bacia diz? Quais os investimentos necessários que deverão ser colocados? E também fizemos algo extremamente importante, que nós tivemos a Agência Peixe Vivo foi fundamental, mas tivemos o apoio da Agência Nacional de Águas, de Codevasf, de vários ministérios à época, em 2011, para podermos levantar em todos os ministérios e em todos os órgãos dos estados da bacia, onde tinham recursos previstos para investimento na bacia do São Francisco e em que áreas eram.
Aí foi quando, por exemplo, levantamos que tinha recursos para execução muito na área de saneamento, não tinham projetos, por exemplo, mas tinham vários recursos previstos para a área de saneamento, mas, pasmem, não tinha recurso. Tinha recurso, 300 mil à época, no Ministério do Meio Ambiente, para, digamos, revitalização ou requalificação hidroambiental, recuperação de nascentes, esses que deveriam ser priorizados. Aí foi quando o comitê, à época, decidiu, opa, peraí, então os nossos primeiros recursos, vamos investir onde não há. Porque se há rubricas orçamentárias nos estados e na União para outras situações e não há para recuperação hidroambiental de nascentes, de recuperação de APP, de mata ciliar, dessas questões, então a gente precisa focar nisso. Aí fizemos um edital, selecionamos os primeiros projetos por região, os nossos projetos, pessoal, mas são projetos pequenos, mas o comitê trabalha também com projetos demonstrativos. Não adianta, nós não temos um recurso suficiente, para vocês terem ideia, a nossa média de arrecadação anual é 33 milhões de reais. Para uma bacia desse tamanho. Então, é muito pouco recurso para 505 municípios, 6 estados e o Distrito Federal. Então, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Então, começamos a investir nos planos municipais de saneamento, por exemplo, porque nós identificamos que, apesar da lei 11.445 dizer, município, você é obrigado a ter plano de saneamento. Se você não tiver, você não vai acessar recursos. Mas a União não forneceu recursos para os municípios elaborarem. E, por sua vez, o município não tem, a maioria dos municípios da Bacia de São Francisco, municípios pequenos, do semiárido, do interior, não tem capacidade técnica de elaborar um plano de saneamento bem feito. Então, o que é que o comitê fez? Espera aí, não vamos passar recurso para o município, mas nós vamos abrir edital, vamos selecionar municípios, vamos construir, contratamos através da nossa agência Peixe Vivo, empresas para elaborar planos diretamente com municípios e com o pessoal da região. Claro, com a ampla participação, garantindo tudo isso. Isso tornou-se, assim, o Comitê de São Francisco o maior elaborador de planos de saneamento na Bacia de São Francisco, mais, inclusive, que o próprio governo federal, porque nós já estamos entregando próximo mais que 100 planos de saneamento. Então, assim, os municípios vários municípios jamais teriam recurso para isso. E há desdobramentos muito importantes, porque nós temos, por exemplo, parcerias com o Ministério Público para pegar esses planos de saneamento, os municípios, instaurar procedimento para acompanhar os municípios a execução do plano. Não é pegar, dizer que cumpriu a lei e engavetar o plano, não. Nós fazemos termo de cooperação e o Ministério Público dos Estados abrem procedimento contra os municípios para acompanhar a execução. E aí o município já transformou o projeto em lei. O segundo passo já começou o que está previsto de imediato. O que é que você está fazendo? Ou seja, há um acompanhamento de tudo isso. O comitê, a lei diz que um comitê deveria ser dirigido por um presidente e um secretário. É impossível uma bacia como essa de São Francisco, nossa, imagine. Até porque nós somos voluntários no comitê, nós não recebemos salário algum. E nós nos doamos completamente. Todos os dias nós temos ações. Hoje mesmo eu já falei com Rúbia, sei lá quantas vezes. A gente tem dias que nós temos 3, 4 reuniões. Então, assim, eu cheguei sexta-feira de Belo Horizonte. Próxima semana já vou viajar de novo, na outra também, ou seja, e quem paga meu salário é o meu trabalho aqui. Então, a gente precisa, então, o Comitê de São Francisco entender, nós temos que pensar em regiões, como as regiões fisiográficas do Alto São Francisco, do Médio São Francisco, do Submédio e do Baixo. Então, vamos criar umas câmaras consultivas regional. Essa câmara tem um coordenador que faz parte da diretoria colegiada do comitê e são formados pelos membros de cada região. E nessas regionais, nas CCRs que nós chamamos,
são discutidos os problemas de âmbito regional. São aprovados os projetos de âmbito regional de cada região, são levantadas diversas situações que poderão ser resolvidas ali, são resolvidas ali. Só são levadas ao plenário máximo do comitê situações que não podem ser resolvidas localmente, de âmbito que dá um impacto na bacia, que precisam de um olhar maior. Então, nós criamos essa diretoria colegiada do comitê, que tem funcionado muito, me ajuda a controlar a hora. Então, a gente tem avançado bastante com relação a programas, a projetos. Tem diversas câmaras técnicas do comitê, planos, programas e projetos, Câmara Técnica de Assuntos Institucionais Legais, Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, porque, como vocês sabem, a nossa bacia precisa a gente ter um olhar sobre a questão da água subterrânea, Câmara Técnica de Povos e Comunidades Tradicionais, é o único comitê do país que tem uma Câmara Técnica voltada aos povos e comunidades tradicionais, para discutir os assuntos. Temos reuniões, temos encontro e seminários específicos com quilombolas, com os povos indígenas da bacia, com os pescadores artesanais da bacia, porque tem pautas da bacia como um todo que são extremamente importantes. Nós fizemos o primeiro encontro, para vocês terem ideia, dos pescadores artesanais da bacia, aqui em Penedo, que foi extraordinário. E aí eles foram se conhecer as realidades completamente diferentes. Por exemplo, aqui no São Francisco, no Baixo, não existe mais surubim, infelizmente. Não existe dourada, não existe... O pirá foi extinto há muito tempo daqui, que é um peixe endêmico de São Francisco, o pirá. Já em Minas Gerais, tem todos esses peixes. Inclusive, os pescadores do Alto estavam solicitando nesse evento ao Ministério, ao ICMBio, ao IBAMA, que liberasse a pesca do pirá em determinados períodos, porque tem muito em algumas regiões. Então, ou seja, são realidades completamente diferentes, e eles precisavam conhecer. Então, o comitê também tem um trabalho muito importante com os Ministérios Públicos, como eu falei, fazendo um programa chamado FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, que são mais de 30 órgãos em cada estado, que fazem é um programa continuado, que é planejamento, a fase de planejamento, de inteligência, a fase operacional, que é 15 dias em determinada região, fazendo uma vistoria geral em tudo, que é ambiental, que é recursos hídricos, e depois tem os desdobramentos. Só vou citar um exemplo extremamente importante do meu estado, que ainda bem que é um exemplo bom, que começou por conta da FPI, a partir dos relatórios de desdobramentos da FPI, porque esses relatórios servem para que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Estadual entre com as ações, faça termo de ajustamento de conduta, ou o que couber. No caso de Alagoas, com relação aos lixões, foram encerrados todos os lixões de Alagoas. Todos. Por conta desse trabalho. Ou seja, imagine a valoração ambiental disso. A gente está fazendo agora com Pernambuco, graças aos relatórios da FPI. Porque a lei diz, não, os lixões deveriam acabar, não sei. Gente, isso, na teoria é isso, mas na prática, o que acontecia era absurdo. Então, a FPI tem um poder, são vários órgãos, são várias instituições e faz, olha, é agora. Ou fecha, ou vai lá, interdita. Esses danos ambientais graves são lá, são interditados na hora e chama o prefeito ou faz termo de não persecução penal ou vamos entrar com ação. Então, assim, é um trabalho e esse trabalho é muito continuado. Infelizmente, nós passamos 3 anos quase sem esse trabalho, né, Rubia? Então, a FPI está voltando agora, aí passamos sem fiscalização, porque o governo estadual e federal não fiscalizam praticamente. E tem medo de fiscalizar alguns poderosos. Imagine o fiscal e fiscalizar um órgão. Como vai a FPI? São muitos órgãos, várias polícias. Então, tem um poder institucional e o Ministério Público está do lado. Então, nós temos muito esse trabalho, nós estamos passando por uma nova repaginada no comitê agora. Elaboramos os planos de saneamento. Então, agora vamos executar algumas situações de saneamento.
Vamos transformar os planos em alguns projetos executivos. Tivemos um projeto, por exemplo, de saneamento rural, professor Eduardo, que é a questão das fossas agroecológicas, que aí chama... esqueci o nome que chama. Então, nós tivemos um projeto muito importante, que inclusive eu apresentei para um grupo de promotores de justiça, mais de 50 promotores, e ficaram fascinados com um meio de saneamento rural viável, eficiente e barato que dá certo. E o comitê pegou um projeto que nós implementamos aqui no município de Penedo, que inclusive eu sempre falo isso, eu não acreditava no início que ia dar tão certo, e hoje é um grande exemplo. Primeiro, saneamos 100% a comunidade, tiramos o esgoto, as fossas negras e as águas cinzas foram separadas, plantaram bananeira em cima. Hoje eles têm, as bananeiras servem inclusive para a venda na merenda escolar. E tanta banana que está sendo produzida nessa comunidade. Então, é um grande exemplo. E o que é que o comitê decidiu? Nós não vamos pegar essa ideia e vamos transformar em um programa de saneamento rural para a Bacia do São Francisco. Então, já estamos trabalhando nisso com a Peixe Vivo, para lançarmos agora para toda a bacia, e nós vamos colocar muitas. A nossa ideia é que a gente possa, porque os municípios, inclusive com esse, tudo é marco, né? O novo marco de saneamento, que de novo não tem muito nada, é exatamente para mostrar que há sim viabilidade de se fazer saneamento, desde que se planeje, desde que você tenha boa vontade, desde que você tenha articulação. Então, assim, nós começamos a provar que muitos tabus que eram ditos, o comitê consegue avançar, consegue fazer, por exemplo, um sistema de abastecimento d'água numa comunidade indígena que ninguém olhou. Uma comunidade indígena Pancará, que fica a 6 quilômetros, 5, 6 quilômetros do lago de Itaparica, e a comunidade passava sede. A comunidade recebia, uma vez por semana, um carro-pipa, colocava em uma caixa d'água central, e a cacique ficava controlando balde por balde d'água para as famílias. Então, as famílias indígenas estavam indo embora, porque estavam passando sede, estavam morrendo de sede e de fome. Então, o comitê chegou lá, fez um projeto de abastecimento para a comunidade, e também fizemos para irrigação, em parceria com a Univasf, para capacitar para que tipo de irrigação, com o Departamento de Saúde Indígena, para poder tratar a água, com a própria comunidade, para que elas pudessem ter uma contribuição para pagar a outorga, para dar o real valor à água. Ou seja, esse é um dos exemplos que nós estamos multiplicando. Aqui em Alagoas também, outra comunidade indígena, em Piaçabuçu. Aí, muitas vezes, a população diz, mas quem deveria olhar isso era a FUNAI, era a Codevasf, era o DICE, a CESAR. Deveria, mas nunca olharam. Então, assim, o comitê olhou para esses povos, para essas populações, para esses inúmeros projetos hidroambientais, projetos importantes, por exemplo, como o da Lagoa de Itaparica, lá na região de Xique-Xique, na Bahia, que tinha mortandade constante de peixe. Então, nós fizemos toda uma revitalização de uma lagoa marginal muito, muito importante, em parceria com os municípios envolvidos, com o IBAMA, com o Ministério Público, ou seja, eu poderia falar aqui horas sobre a atuação, sobre o trabalho do comitê, sobre a gestão, que nós estamos constantemente participando toda semana, era semanalmente, depois cada 15 dias, da sala de situação da Agência Nacional de Águas, que foi o Comitê de São Francisco que pediu. O Comitê de São Francisco, quando veio a crise hídrica, disse, opa, não dá para a gente tratar só da crise no momento da crise, não. Vamos instituir uma sala de situação para monitorarmos e também falarmos sobre situação futura. Porque, beleza, estamos falando sobre reservatórios secos. E quando tiver água, que foi o que aconteceu exatamente agora, nesse período, o que é que a gente vai fazer? Quais as cotas? Então, assim, aí foi criada uma resolução da ANA, nesse amplo debate, sobre regras de operação dos reservatórios do São Francisco. E é o único que tem regras de operações diferenciadas. Nas outras bacias não tem.
porque o São Francisco fez o seu dever de casa, a gente atua muito, pede o apoio muito das instituições, criamos o FIEP para poder termos exatamente, que é o Fórum de Instituições de Pesquisa da Bacia do São Francisco, para podermos, o FAO, o FMG, o NEB, o que é que vocês estão pesquisando sobre o São Francisco? Vamos mostrar, um pode compartilhar com o outro, um pode ajudar para o outro. Às vezes, um está fazendo um trabalho de monitoramento tão importante que pode, inclusive, servir para o comitê para cobrar a atuação de políticas públicas. Então, assim, esse encontro, que o simpósio, eu peço até que Rúbia me ajude, já na sua fala, a falar um pouco mais do simpósio, mas é extremamente trazer as universidades para próximo do comitê e o comitê mostrar a sua importância também para as instituições. E só para concluir, já que está encerrando meu horário, falar um pouco do PL 4546. É um projeto de lei que foi encaminhado no final do ano passado pelo MDR, pelo governo federal, para o Congresso Nacional, que muda a lei das águas, essa lei tão importante que eu falei, a 9433, e essa aí chama de um novo marco hídrico, traz uma política, mostra algumas coisas diferentes, mas tem algo que a gente precisa muito discutir. E o Comitê de São Francisco está chamando muita atenção de todo mundo, porque vai mexer realmente com todo mundo, porque tira o poder, isso que eu falei lá no início, do comitê e devolve para o Estado. Tudo que a gente conquistou ao longo desses últimos anos pode voltar tudo para o Estado brasileiro tomar conta, tomar as decisões. Já não basta de tantas decisões centralizadas, voltar à questão dos recursos, por exemplo, a própria questão do plano de recursos hídricos não ser aprovado pelo comitê, ser aprovado pelo Conselho Nacional. Ora, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é principalmente feito por órgãos do governo, conhece a Bacia do São Francisco como o povo do São Francisco? Não, quem conhece aqui, quem convive, quem sabe a realidade é esse povo. Então, assim, outra coisa, a lei esse PL traz claramente o mercado, a comercialização da água. Aquilo que o princípio da Lei 9433 diz, que a água é um bem de domínio público, ela começa a cair nesse novo projeto, porque tem a tal da outorga onerosa, ou seja, um pode passar, pode vender para o outro, e a gente não sabe para como é que isso vai tomar. Então, assim, nós estamos numa articulação institucional muito grande, o comitê lançou uma nota sobre repudiando e pedindo a atenção do parlamento, mais de 100 instituições assinaram, muitos comitês, nós estamos, não é só do Comitê de São Francisco, tem que ser uma pauta única de todos nós que fazemos, dos usuários da água, que também vão perder muito com isso, da academia, das instituições, dos comitês brasileiros, e nós estamos indo fazer uma articulação, inclusive institucional política em Brasília, para poder bater lá nas comissões de meio ambiente. Já tivemos, né, Rubem, uma discussão lá no Rio de Janeiro, com a comissão também, que é mista de Senado e sobre a questão ambiental, discutimos a questão do PL, pedimos atenção e todo o cuidado, porque a gente sabe como vai, poderá, inclusive, piorar. Então, nós temos todo esse cuidado, toda essa atenção. Eu peço que visitem, quem está nos acompanhando, o site do Comitê de São Francisco, porque não dá para falar tudo. Tem lá o nosso SIGA, que é o Sistema de Informações do São Francisco, que tudo que está acontecendo na bacia, todos os produtos que o comitê já aprovou, os relatório científico, relatório da UHE Formoso, que nós contratamos uma consultoria para elaborar, sobre usina nuclear, sobre diversos pontos, tem lá publicações, sobre os nossos projetos, como é que está a execução, os produtos que estão sendo entregues, os valores, ou seja, realmente é um sistema de informações que nós estamos alimentando constantemente. Eu peço para
que utilizem, acessem o site, e eu já peço desculpa porque eu falei tão rápido, porque é muito assunto, e agradeço mais uma vez o convite. Maciel, mas nada a desculpar de modo algum. Dá gosto perceber a paixão, né, o entusiasmo que você traz, né, na tua fala. Assim, a gente praticamente abriu, né, aqui o nosso encontro dessa noite, destacando a importância nacional da bacia hidrográfica do São Francisco, né? E você destacou muito bem a importância do Comitê de Bacia Hidrográfica como o Parlamento das Águas, participativo, aberto à sociedade, né? Uma democracia participativa, digamos assim, envolvendo, claro, governo, usuários, a sociedade civil como um todo, por meio de organizações não governamentais. E, assim, a complexidade dessa gestão, né, é enorme, é um desafio imenso, como, de algum modo, você deixou na tua fala, né? Sem dúvida alguma, essa problemática da PL, não é, que você citou agora ao final, a questão da privatização da água na prática, não é, que vai totalmente contrário, né? De repente a gente sabe que o comitê de bacia, essa forma de gestão de águas adotadas no Brasil como por bacia, né? Gestão de água por bacia, um modelo que veio inspirado na prática da França, não é verdade? Quer dizer, uma conquista, como você destacou, muito importante e que, infelizmente, está em risco no momento, né? Mas a gente vai ter mais oportunidade de falar mais a respeito, né? Você partilhar mais a sua experiência na segunda parte do encontro. Eu quero passar de imediato a palavra agora para a Ruby Mansur, da agência Peixe Vivo, a quem a gente também agradece muito, não é, a presença. Rúbia, fica à vontade de se apresentar brevemente, falar da agência Peixe Vivo e, claro, né, o Maciel citou rapidamente o FIEMP, o Fórum de Instituições de Sim. Ensino e Pesquisa. Você também pode falar um pouquinho sobre isso, além do nosso simpósio, o quarto simpósio da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que está em organização e vai ocorrer em setembro desse ano. Rúbia, fique Ok. à vontade. Ok, boa noite, pessoal. Meu nome é Rúbia Mansur, sou gerente de integração da agência Peixe Vivo. É um prazer estar aqui com vocês. É muito importante para mim também, né? Eu sou mestranda, né, do programa Profiágua, estou por dentro também, né, da área agora acadêmica, né, além do profissional. Então, para mim é muito importante estar com vocês essa noite. Apenas complementando, né, um pouco o que o Marcel falou, porque ele falou de forma tão completa, né, com tanta paixão em relação à gestão da Bacia de São Francisco. Eu estou na agência desde 2010 também, né, quando a agência Peixe Vivo assumiu aí, né, as funções de entidade delegatária do Comitê de São Francisco. É uma questão até que eu gostaria de clarear, que dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela institui um sistema, né, o Sistema Nacional, e dentro desse sistema tem seus entes, né, tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os órgãos gestores, que são órgãos outorgantes, né, que é a ANA, IGAN, no caso de Minas Gerais. Temos os comitês de bacia, que faz, de fato, essa gestão descentralizada, participativa, né, da água. Importante função também do comitê na questão do conflito, né, como o Marcel falou, são vários usos, né, na bacia, e importante papel do comitê na mediação de conflitos de uso da água, que pela lei o comitê é a primeira instância, né, para mediação desses conflitos. E temos também as agências, a agência de água, né? De acordo com a lei, é voltado para a agência pública, né? Na França existe isso, né? O modelo brasileiro é o francês com um jeitinho, né? Brasileiro para enquadrar na nossa realidade. E aí, dentro da nossa realidade, foi feito, então, contratos de gestão. Hoje, nós da Agência Peixe Vivo atendemos o Comitê de São Francisco, além de São Francisco, Verde Grande, que também é de uma bacia interestadual, o Comitê da Bacia do Rio Pará e a Bacia do Rio das Velhas, que é aqui da nossa região, né, metropolitana de Belo Horizonte, enfim. E aí, para a atuação, né, dessa parte executiva do comitê, foram criadas aí as agências, as entidades delegatárias, que cumprem funções, né, de agências de bacia. E aí essas funções elas são delegadas por meio de um contrato, tanto com a ANA, né, para a gente atender o comitê interestadual, que é o São Francisco Verde Grande, quanto com o IGAN,
para atender aí esses comitês estaduais aqui de Minas Gerais, né? No caso especial do São Francisco, né? Os desafios, como o Maciel falou, são enormes, né? Foi até um tema de um simpósio passado, né? Também apoiado pelo comitê. Esses desafios da bacia são, e esse também é dessa forma, né? Esse simpósio são muitos desafios, são problemas, são oportunidades, né? Que também podem ser tratados como oportunidade, como essa questão de programas de saneamento rural, que é uma prioridade do comitê de financiamento, né, de programas do comitê a partir desse ano. Então, ele é muito plural, ele é diverso, e os desafios da própria agência também vão ao encontro dessa situação, né? A agência Peixe Vivo evoluiu muito, né, desde 2010. Nós fizemos uma estruturação, porque com o crescimento, né, das ações, tivemos que fazer uma reestruturação. Hoje nós temos a gerência de integração, na qual eu atuo, né, como gerente, que faz, de fato, a parte de secretaria executiva do comitê, está ali do lado do comitê, do Maciel ligando todo dia, né, Maciel? 3 vezes por dia para resolver situações do comitê. Além da parte de comunicação, educação ambiental, uma outra vertente muito importante, outro projeto importante do comitê, e que também esse ano nós vamos elaborar aí um plano de educação ambiental da bacia, ver as melhores práticas, em que o comitê pode apoiar melhor em termos de educação ambiental, além, e aí eu aproveito a oportunidade para falar também da campanha, né, anual que o comitê promove, que é o Viro Carranca para defender o Velho Chico, né? Sempre 3 de junho de todo ano, o comitê promove essa campanha. Em Minas Gerais vai ser em Pirapora, tá? Nesse ano. A minha gerência trabalha com essa parte da comunicação, secretaria executiva, apoiando e executando algumas ações, projetos, né, como o próprio simpósio, apoio à questão de expedições científicas, que é um importante apoio do Comitê de São Francisco para a produção, né, da ciência, produção de dados, enfim, que querendo ou não, o retorno para o comitê é muito importante, com subsídio para até atuar de forma mais pontual em certas situações. Então, a academia e estar junto com o comitê e com a agência Peixe Vivo é muito importante. Temos a gerência de projetos, que é uma gerência que executa as ações, programas, é propositivo, né, em relação aos orçamentos do comitê, como aplicar os recursos da cobrança, enfim. Temos a diretoria geral, uma gerência área meio, que é a de gestão estratégica, e a área de administração e finanças. Então, num contexto bem geral, a agência está preparada aí, né, para executar o que o comitê delibera. Então, o comitê decide de forma plural, dentro de um parlamento, com usuários, sociedade civil e governo, né, poder público. Eles decidem, encaminham para a agência Peixe Vivo, e a agência Peixe Vivo promove a execução do que eles decidiram. Então, de forma bem, bem simples, é basicamente isso. E aí, dentro dessa proposta, eu queria só reforçar, né, como é uma ação da UFMG, da área de saneamento, né, reforçar essa questão que o Maciel falou dos programas, né, de saneamento na bacia do São Francisco, de extrema importância, porque a nossa missão, como entidade delegatária, a agência Peixe Vivo, é atuar de forma colaborativa com os entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e aí entra todos do sistema, órgão gestor, comitê, para melhoria, atuar sempre visando a melhoria da quantidade e qualidade da água da bacia de São Francisco. Então, a nossa atuação tem que ser sempre visando a qualidade e a quantidade da água. E a qualidade da água, no final das contas, atuação né, na questão do saneamento, né? Isso já está demonstrado. Então, o comitê, ele agora, a partir foi ano passado, eu acho que começou, né? Um empenho maior, e aí eu falo empenho até financeiro maior, em ações de programas de saneamento, né? De esgotamento sanitário, abastecimento de água, saneamento rural, né, que vai ser aqui daqui para frente. Então, daqui para frente, vocês vão ver várias ações do Comitê de São Francisco nesse sentido. E falando um pouquinho do nosso simpósio, o simpósio da Bacia de São Francisco foi uma idealização, né, de um grupo de pessoas da academia, chamado FIEMP, que é o Fórum de Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia de São Francisco, e que o comitê abraçou, né, como abraça
essas ações, né, consideradas importantes aí dentro da academia e para a Bacia do São Francisco. E aí, esse fórum, ele foi instituído, né, inclusive por uma portaria do próprio comitê, informando que o comitê está ali junto para apoiar, para que a coisa, de fato, o fórum, de fato, funcione. E aí, o primeiro simpósio, ele foi em 2016, ele foi realizado em Juazeiro e Petrolina, e foi muito bom, porque foi o primeiro com uma ampla participação, foi presencial, então foi o primeiro passo, né? E aí, a partir disso, decidiram, por que não fazer de 2 em 2 anos esse simpósio da Bacia, né? E com o maior financiador, apoiador, o comitê, né? Então, hoje nós consideramos uma ação do Comitê de São Francisco, né? É uma ação do Comitê de São Francisco e do FIEMP, né? Que é esse fórum no qual o professor Eduardo, da UFMG, faz parte, né? Que inclusive vai ser, né, deve ser fortalecido aí a partir desse ano também. O segundo simpósio, ele aconteceu em Aracaju em 2018, né? Que também foi muito bom, foi junto com a campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico, então nós somamos os esforços aí com o simpósio e a parte da sensibilização ambiental, né? O terceiro simpósio, ele era para ser realizado em Belo Horizonte, mas com a situação nós tivemos que mudar o curso no meio do caminho, né? Nós já havíamos até licitado né, o local para fazer esse simpósio presencialmente, mas por questões de segurança, né, de saúde, da pandemia, a comissão, né, também no qual o professor fazia parte, a comissão técnico-científica decidiu que o evento pudesse ser online, né? Então, nós mudamos aí o curso no meio do caminho, deu muito certo, e aí nós vimos que a parte online veio para ficar, de fato, né? É claro que o presencial é muito importante, né? E a gente sente falta dele, mas, e aí o professor Eduardo começou falando, né, que o quarto simpósio, e aí sim vai ser realizado em Belo Horizonte, nos dias 14, 15 e 16 de setembro, será híbrido, né? Então, a ideia é ter a parte presencial com uma transmissão aí no canal do comitê no YouTube, né? Então, vai ser muito bom encontrar, quem puder comparecer, vai ser aqui em Belo Horizonte, as inscrições estão abertas, tá? Eu não sei se eu coloco no chat ou se vocês podem colocar depois na descrição do canal do YouTube, né? O site do simpósio, inclusive estão abertas inscrições para os trabalhos, né? Submissão de resumos até o dia 16 de maio, tá? Então, só reforçando. E os trabalhos, eles são, não precisam necessariamente ser da Bacia do São Francisco, mas os trabalhos devem envolver dentro de alguns eixos temáticos. Esses eixos temáticos, eles são retirados do Plano de Recursos Hídricos da Bacia de São Francisco. São 6 eixos de atuação, né? Governança, o primeiro eixo, governança e mobilização social. O segundo eixo, qualidade da água. Terceiro eixo, quantidade da água. O quarto, assim, eu até fiz uma colinha aqui. O quarto, sustentabilidade hídrica no semiárido. Isso porque a Bacia de São Francisco tem grande porção dela dentro do semiárido, né? E aí, quando a gente fala de plural, não é só o povo, não é só o uso, é plural no bioma mesmo, né, da bacia. Então, o semiárido, ele tem grande importância, né, na gestão da Bacia de São Francisco. O eixo 5, biodiversidade, tá? E requalificação ambiental. E o sexto eixo, uso da terra e segurança de barragem. Então, os trabalhos, eles devem ter uma vinculação, né, a algum desses eixos e podem ser ou não voltados, né, para a Bacia de São Francisco. Tá? E aí nós teremos oportunidades de apresentação oral, painel, palestras, e aí nós estamos estruturando, né, professor Eduardo, um simpósio muito bacana, instigante, com temas interessantes, temas como, por exemplo, a PL, né, que é um tema delicado e que cabe muito debate, né? Como, por exemplo, a questão de comunidades tradicionais, o ensino tradicional, né, para a gestão da bacia, além de outras questões, como expedições científicas, barramentos, né? Não podemos deixar de tratar desse assunto num simpósio que vai ser em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Que tem essa situação muito forte. Então, eu conto aí, o professor Eduardo, o comitê, o FIEMP e a produção, né, científica, acadêmica, enfim, conta com vocês aí para participação desse simpósio. E maiores informações
em questão de inscrições, está lá no site que nós vamos deixar aí para vocês. Tá? Acho que eu falei tudo, mais um pouco. Se precisar de mais alguma complementação, eu estou à disposição. Rúbia, querida, uma satisfação enorme, não é? Tê-la conosco também nesse nosso encontro do ciclo aberto a ESAP, sempre trazendo com muita propriedade todas as questões. Aliás, a gente acompanha, de certo modo, né, o papel importante da agência Peixe Vivo em todo esse processo que Maciel, enfim, desenvolveu ao longo da palestra, uma equipe muito dedicada, muito preparada, e você também, Rúbia, né, totalmente aí envolvida, não é? E assim, se o Maciel abriu a palestra dele falando um pouco sobre o histórico, né, do Comitê de Bacia Hidrográfica, você praticamente fechou a sua fala, Rúbia, falando um pouquinho sobre o histórico dos simpósios, né, que é o histórico mais recente, os nossos simpósios da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que ocorre a cada 2 anos, não é? E sem dúvida, né, se a gente pensa em sustentabilidade no sentido amplo, né, e pensando em continuidade de vida, né, e qualidade de vida, saúde para as presentes e para as futuras gerações, a gente não tem como deixar de discutir a gestão das águas, né? Então, mais uma vez, destacamos a importância de uma bacia hidrográfica como a de São Francisco, o papel do comitê de bacia, da agência. É claro que a gente teria mesmo assim muitas horas para falar sobre, porque são muitos projetos, muitas iniciativas, não é? E o Maciel comentou também, vem militando desde jovenzinho, 18 anos, não é? Com essa questão toda e muitos desafios pela frente. A gente pode finalizar nesse momento essa primeira parte do nosso encontro, não é? Após a palestra do Maciel, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco, e dos comentários da Rubia Mansur, da Agência Peixe Vivo, a gente finaliza a gravação e a gente vai iniciar imediatamente a seguir o segundo momento, né, desse nosso encontro, que é aqui um bate-papo com questões, perguntas, né, contribuições, e a gente vai ficar totalmente à vontade sem gravação, tá? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. Satisfação, uma boa noite.